Será que teremos uma crise econômica global, começando por Donald Trump, que está tarifando geral? Tarifou México, Canadá, China e vai ter retaliação. O que está acontecendo? Quais são os desdobramentos disso? É isso que eu vou trazer no vídeo de hoje. Vou trazer meu lado economista e eu quero saber se você gosta desse tipo de vídeo. Então coloque nos comentários para eu saber e não deixa de curtir o vídeo, que é muito importante para que chegue a mais pessoas. Primeiro, o que aconteceu? Vamos nos situar aqui. Trump pegou e tarifou geral. E quais são essas tarifas? São poucas tarifas? Não, são tarifas altíssimas, como eu mostro aqui para vocês. Ele tarifou 25% sobre produtos importados do México e do Canadá, ou seja, é muito alto mesmo, e uma tarifa adicional de 10% sobre importações chinesas, totalizando 20%. Isso é extremamente alto e vai ter retaliação com certeza. Qual foi o motivo oficial? Que eu vou trazer até no próximo slide para você, que eu acho que é muito importante. Ele está olhando e falando, ó, tá chegando um negócio chamado fentanil, muito forte aqui nos Estados Unidos. E sabe o que é esse fentanil? Vou mostrar para vocês aqui. É a droga que mais tananã nos Estados Unidos. E olha só que poderoso isso. Ele é um anestésico 50 vezes mais viciante que a heroína e 100 vezes mais forte do que a morfina. Então, o primeiro aspecto para ele tomar essa decisão é proteger os jovens americanos, proteger os americanos de uma droga que está vindo. Primeiro ponto. Segundo ponto é um motivo econômico. O que é o motivo econômico? Eu vou proteger a economia americana. Vou cuidar das indústrias americanas. E aí, para isso, eu vou tarifar se vier alguma coisa do México, se vir do Canadá, dando o recado da seguinte forma: você que é americano e quer consumir um produto, consuma do próprio americano, consuma de empresas americanas. Se você for consumir algo que vem do México, você vai pagar mais caro. Ele fortalece um discurso muito forte com a base dele, que entra até o aspecto político, que é o terceiro ponto. Ou seja, quando ele pega e dá um recado da seguinte forma, que estou protegendo as empresas americanas, ele está conversando diretamente com a base que elegeu ele. E ele quer reforçar essa base, que é o American First, né? Primeiro lugar os Estados Unidos e depois vem o restante. E aí quando ele vem e traz as tarifas, ele está conversando e dialogando com essa base. Ou seja, tem esse aspecto muito importante que ele carrega para ele. Motivo econômico, motivo político e o motivo oficial. E aí, seguindo aqui, é claro que vão ter reações internacionais. Começando aqui pela China. Lembrando que já tem um histórico muito forte com a China. Eu acompanhei bastante lá atrás os embates entre Trump e Xi Jinping, uma guerra comercial muito forte, que agora está voltando. Porque a China está crescendo, a China está expandindo e os Estados Unidos não quer deixar. Tanto é que tem até a Nvidia sofre bastante com isso, porque os Estados Unidos têm uma barreira para que a Nvidia não forneça insumos para a inteligência artificial chinesa. E aí tem todo embaixo. Um dia eu posso gravar um vídeo só sobre isso, para falar o DeepSeek, o quanto que isso afetou a Nvidia, e é a briga que está acontecendo neste momento muito forte. Mas voltando aqui, teve ali um embate muito forte antes do governo Biden. E aí veio o governo Biden, ele suspendeu várias medidas. Ele travou várias medidas, ele deu ali, colocou panos quentes. Mas Trump, ele já foi eleito dessa forma, falando o seguinte, ó, eu vou tarifar geral porque a China está crescendo e eu preciso proteger os Estados Unidos. Mas a China falou, isso aqui é chantagem e você que está olhando, Trump, você que está olhando para uma cooperação internacional para a gente combater o tráfico, isso é muito ruim, porque você vai causar uma falta de diálogo entre a gente. A gente vai ter menos cooperação e aí o tráfico vai adorar. Então, primeiro ponto. E aí ele fala, eu vou tomar medidas necessárias para defender os interesses da China. Primeira coisa importante aqui em relação à China. O Canadá. Canadá é outro também que sofreu bastante. E aí ele vai devolver na mesma moeda o primeiro-ministro. Ele anunciou tarifas retaliatórias de 25% sobre produtos americanos, afetando importações no valor de 155 bilhões de dólares canadenses.
Além disso, os empresários canadenses iniciaram boicotes aos produtos dos Estados Unidos. Ele não quer deixar barato, ele quer devolver, só que acredito que o Canadá tende a sofrer muito mais que os Estados Unidos. E aí tem que tomar cuidado o Canadá. No México, a presidente Claudia Sheinbaum criticou a decisão e indicou que o México implementará medidas de retaliação, incluindo tarifas sobre produtos americanos. O que acontece aqui? Ele jogou para geral e agora ele começa as negociações. Pô, é 25? Ah, então se você fizer isso, cai para 15. Ele vai agora jogar. Ele jogou lá em cima e agora vai ver as negociações. E por quê? Porque os Estados Unidos têm um poder para fazer isso. O Canadá não fazer negócio com os Estados Unidos é muito pior para o Canadá do que para os Estados Unidos. O México, então, pior ainda. Por isso que o Trump sabe disso e ele utiliza muito bem essa carta que ele tem na manga. Mas qual vai ser o impacto econômico dessas medidas? O primeiro vai ser ali inflação. Já se estima que logo que iniciar essa tarifa, essa inflação suba em torno de 0,8%. E por quê? Porque os preços vão ficar mais caros. Você vai importar um produto, o produto vai encarecer para o consumidor americano. E aí, a tendência é que setores como automotivo, tecnologia e alimentos fiquem mais caro. Essa inflação, e aí vai lembrar esse conceito macroeconômico, é inflação alta. Para você combater uma inflação, você tem que subir taxa de juros. E subir taxa de juros, você trava a economia. E isso que pode acontecer. Até o Banco Central americano, que é o Fed, ele vai ficar muito de olho nessa situação, porque do jeito que está encaminhando, ele não deve derrubar juros. Ele fala, pô, vai subir a inflação e eu preciso conter. Eu sou o Banco Central americano, eu tenho que conter essa inflação aqui, não posso deixar os preços subirem. Segundo ponto, qual que é o impacto econômico no México e no Canadá? Aqui, que eu acho que é pior, lembra que eu falei? Eles tendem a levar pior e pode haver uma recessão econômica forte, principalmente no México. O setor automotivo e agrícola vão ser muito impactados. Ou seja, eles vão ter que negociar. México e Canadá não podem rebater na mesma medida. Eles até falaram, comentaram, mas não tem como. Não tem. Eles vão ter que baixar a guarda e conseguir um melhor acordo com os Estados Unidos, porque eles são muito dependentes da economia americana. Já a chinesa é um outro jogo, que é o embate é forte entre os dois. A China, eles vão buscar, as empresas chinesas estão buscando alternativas como realocação de produção para outros países para mitigar os efeitos das tarifas. Vai lembrar que o DeepSeek ele cresceu muito forte com um custo muito menor, porque ele teve que pensar de uma outra forma de alimentar a inteligência artificial, porque os Estados Unidos estava travando os insumos para a China. E aí a China vai ter que pensar de várias formas, porque isso vai acontecer cada vez mais. E estrategicamente, um não vai querer ceder para o outro. Vai lembrar que os Estados Unidos ele entrou muito forte para barrar o TikTok. O TikTok é chinês. Agora a tendência daqui para frente é um ir travando o outro. O Trump ele vai entrar muito forte com essas medidas. E aí, contrapartida, a China, ela não fazendo tanto negócio com os Estados Unidos, olhando para outros países, pode ser bom para o Brasil. Isso, dos dois pontos, os Estados Unidos e China, um tarifa o outro, aí vem o Brasil, que surge com uma possibilidade do Brasil comprar, da China comprar do Brasil, dos Estados Unidos comprar do Brasil, acaba podendo ser bom de um lado. Então o Brasil pode se beneficiar deste lado. Do outro lado, essas tarifas, esse impacto, deixa eu trazer aqui para mim. Do outro lado, essas tarifas, esses impactos vão derrubar o mercado. E aí o Brasil ele é totalmente dependente do que acontece no mundo. Se a bolsa americana cair, se as bolsas globais caírem, tende a cair também aqui a bolsa brasileira. Então acaba não sendo tão legal. Um acaba compensando o outro. Então um aumento das exportações brasileiras, neste caso, e uma crise econômica global afetando a bolsa brasileira, afetando a economia brasileira, porque ela é muito impactada pela economia global. Mas, de qualquer forma, o PIB chinês deve cair por conta dessas medidas. Mas vai ter muita conversa entre eles. E aí, quais são os possíveis desdobramentos disso? Escalada da guerra comercial, isso vai acontecer principalmente Estados Unidos e China.
Além disso, os Estados Unidos está olhando para outros lugares. Pode ser que venha algumas tarifas, já teve inclusive tarifas para o Brasil. O Brasil vai ter que ficar de olho e não pode ter um embate muito forte com o Brasil. É outro que também, se peitar os Estados Unidos, vai sofrer bastante. Sem contar a parte jurídica que está acontecendo também entre o Rumble e o STF do Brasil. Aí é um papo para outro vídeo, que é um vídeo mais polêmico nesse caso. Mas vai escalar uma guerra comercial, tarifa de um lado, tarifa do outro, negocia aqui, negocia ali, a gente vai acompanhar isso. Uma reconfiguração de alianças comerciais, que é, se a China e os Estados Unidos estão tendo esse embate, eles vão procurar outros parceiros que vão compensar. E aí os dois vão olhar para o Brasil. Brasil, e aí? Tá ao lado de quem? Você vai beneficiar mais os Estados Unidos ou a China? E aí, baseado nisso, eles vão tomar uma decisão. Falar, pô, o Brasil tá olhando muito para a China. Então não vou comprar do Brasil, vou para a Argentina. Porque o Trump, ele tem ali uma afinidade melhor com o Milei. E aí o Brasil pode sofrer com isso. Então vai ter um aspecto político muito importante nessas alianças comerciais. E a notícia para nós não é boa. A gente não tá num lado tão legal nesta conversa. Acredito que o Milei, apesar do que aconteceu com criptomoedas, ele teve ali uma queda de popularidade nesse sentido, mas mesmo assim ele dialoga melhor com o Trump e o Brasil ele tem muito mais a ganhar com os Estados Unidos que com a China. E o impacto ao consumidor americano. Por quê? Reduz o poder de compra do americano. Uma vez que tem inflação alta acontecendo, eles vão ficar pé da vida. Pô, legal, eu sou nacionalista, defendendo nossa indústria, mas os preços estão subindo. Pô, eu preferia comprar do Canadá, mas eu pagava mais barato. Eu preferia comprar da China, mas eu pagava mais barato. É a mesma coisa aqui no Brasil. Quando a gente vem e taxa uma Shein da vida, falando vamos proteger a nossa indústria, o que a gente está fazendo? A gente está aumentando o preço de tudo. Aumentando o preço da Shein, porque a indústria brasileira já tem muitos impostos, então Renner, Riachuelo, eles já pagam caro. Ao invés de, vamos tirar o imposto das empresas brasileiras, não, vamos tarifar também as chinesas. E aí o brasileiro, ele paga de tudo quanto é lado. Ele vai pagar caro com as empresas do varejo brasileiro e também chinês. O Brasil só se ferra. Aliás, o consumidor brasileiro só se ferra. Mas a gente vai acompanhar esses possíveis desdobramentos. Eu vou atualizando para vocês. Inclusive, no meu Instagram, Fábio Lousada _, eu vou sempre trazendo detalhes. Vou alimentando, faço muita tweets, né? Que a gente fala que é fios, aonde eu comento sobre algo. Comentei agora há pouco sobre NVIDIA, sobre inteligência artificial. Gosto de trazer um conteúdo mais robusto para você. Então você que gosta de economia, gosta de mercado, gosta de negócio, acompanha lá que tem muita coisa legal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você agora saiba o que está acontecendo e coloque nos comentários o que você acha que vai acontecer. Você acha que é melhor para o Brasil ter parceria com os Estados Unidos ou com a China? De que lado vocês estão? Quero saber de vocês. Com isso a gente finaliza o vídeo de hoje. Curte o vídeo, compartilha com geral e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!